Muitas vezes, quando estamos falando do comportamento humano, nós vamos atribuindo características que podem evoluir para uma afirmação diagnóstica, dizendo isso é uma doença, isso é uma patologia, mas precisa dessa característica, mas dessa também. E no caso do narcisismo, dos narcisistas, esse é um grande debate, porque de fato dá para enquadrar de múltiplas formas essa expressão narcisista, característica narcisista, a patologia, o transtorno de personalidade narcisista. Qual que é o certo? O que é, então, ser narcisista? É isso que nós vamos explorar hoje, aquietar essa dúvida e entender as proporções a depender do quadro, a depender da forma que estamos entendendo esse comportamento. E para isso nós vamos passar por esses tópicos aqui. Primeiro, a diferença entre patologia e característica. Depois, o processo de diagnóstico e, por último, as misturas de características. Entendendo isso, nós vamos entender ainda melhor o que é o funcionamento dos narcisistas e como que isso se dá numa experiência humana. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente te convido a se inscrever no canal e curtir o vídeo, essa é a forma que você melhor nos apoia. E aqui na descrição tem um link para o meu Instagram e também para as minhas outras redes sociais e onde você também pode conhecer os meus livros. Então vamos lá. Nosso primeiro ponto, a diferença entre patologia e característica. Veja que o título do vídeo tá doença ou característica? Aqui eu já estou transportando para patologia ou característica. Por que eu estou fazendo essa descrição? Quando nós estamos falando de doença, é o aspecto mais comum. E eu acho que é onde as pessoas mais têm dúvida. Isso é uma doença ou não é uma doença? Quando a gente fala de patologia, a gente pode até entender que sim, é uma doença, mas a doença é um termo muito amplo, né, que está também para aquilo que é curado, para aquilo que talvez não seja, mas é um espectro muito amplo e muito estereotipado. Então a dúvida real é sobre patologia. E mais refinado ainda, que é o nome de fato do transtorno, é exatamente transtorno. Transtorno de personalidade, isso mesmo, transtorno de personalidade narcisista. Então, vamos refinando e perguntando, é um transtorno ou é uma característica? E a resposta certa é que são os dois, e nós vamos entender isso hoje, tá? A grande diferença é que para nós termos um diagnóstico, ou seja, é de fato um transtorno, é de fato uma patologia da pessoa, nós temos muitos critérios de avaliação. Não é só uma característica ou outra, é um conjunto. Inclusive, para diagnosticar, a gente faz entrevistas com o paciente, né? A gente entende ele de maneira ampla, além de testes, além de várias avaliações, onde a gente vai ampliando. E daqui a pouco eu vou falar melhor do diagnóstico. Mas quando nós estamos falando de característica, nós estamos dizendo assim, esse sujeito tem algumas dinâmicas, alguns funcionamentos que também estão nessa patologia, que também fazem parte disso. Por exemplo, o próprio nome narcisista. O que seria, né? O ego superinflado, o meu eu é mega inflado, uma certa distorção da minha importância em relação à importância dos outros, né? Um lugar onde o outro de fato está marginalizado, você é sempre o centro do mundo com uma empatia muito rasa ou nula. Muito bem. Isso é um transtorno de personalidade narcisista? Sim, a depender de outras avaliações. Mas não deixa de ser uma característica, caso ele não tenha os outros critérios necessários, de um narcisista. Ou seja, ele tem uma dinâmica narcisista, mas não necessariamente o transtorno. Porque é possível encontrar uma pessoa com essa característica, mas que às vezes tem a condição de ter uma empatia, tem a condição de se emocionar com uma história alheia, tem a condição até de, às vezes, não ser isso que talvez na maioria do tempo seja, mas poder recuar disso. Quando um transtorno, uma patologia é algo muito mais estruturado, contínuo e quase impenetrável, né, de mudança, quase impenetrável de algum ajuste. Por isso que nós precisamos entender isso, porque não está errado achar que o sujeito é narcisista ou não, mas em algum nível a gente tem que saber que nós não estamos diagnosticando, nós estamos destacando uma característica, porque de fato o critério para qualquer diagnóstico é longo, é vasto e é muito refinado, tá? Até numa clínica comum, que eu quero dizer assim, atendendo qualquer pessoa, eu atendendo qualquer paciente, a gente pode usar esse termo. Acho que tem um certo narcisismo aí envolvido e tal, e de repente não tem nada a ver com o transtorno em si, com essa gravidade que o transtorno apresenta. Mas é a forma que a gente nomeia esse ego que às vezes está um pouquinho mais inflado, alguma coisa que aconteceu. Então a gente entra um pouco no rumo dessa afirmação como uma caracterização momentânea de uma atitude, de uma situação, mas não de um todo como uma estrutura que seria então o transtorno.
Então é só para a gente entender que há uma grande diferença para todas as patologias, tá? Entre características e, de fato, um conjunto de situações e de história que, de fato, poderia diagnosticar como um transtorno. Vamos entender o diagnóstico. O nosso almanaque de diagnósticos de saúde mental é o DSM-5, tá? E também existe o CID-10, que são para doenças comuns, resfriado, uma pneumonia, qualquer coisa. O DSM-5 é só sobre saúde mental, tá? E lá estão as doenças, os seus códigos, e também nos nossos estudos, e no DSM também consta, os pontos característicos e fundamentais para que aquele diagnóstico seja feito. Muitas vezes tem até assim, olha, aqui tem 10 características possíveis. Se o paciente apresentar até pelo menos 5 características disso, a gente já pode considerar o diagnóstico, né? Quero dizer, há uma quantidade de características necessárias, há, como eu disse, um exame realmente refinado, se aquela de fato é uma característica daquele paciente, porque tem muito senso comum, né? O que é ser distraído, o que é ser ego inflado, o que é ser arrogante, o que é ter uma sensação de superioridade. Se a gente não usar tecnicidade, ciência, a gente pode entrar em senso comum e de repente falar, ele é isso, e de repente não é do ponto de vista científico, tá? Então, há muitos critérios que diagnosticam. Quando, por exemplo, muitos assim, você precisa de 5 características pelo menos dessas 10. Às vezes o cara tem 4, e 4 é bastante, você fala assim, nossa, mas 4, ele é tudo isso. Mas não caracteriza ainda um transtorno. Ele tem um funcionamento comprometido, que realmente tendencia esse olhar, que vai por esse destino, mas não o suficiente para a gente afirmar a estrutura dele é essa. Claro, é um desafio do mesmo jeito, para a pessoa e para os outros, mas pelo menos quando a gente fala assim, não chegou ao diagnóstico, mas tem características, é porque tem algumas coisas que conseguem ultrapassar essa patologia, conseguem diferenciar da patologia. Quer dizer, ele é tudo isso, mas ele às vezes também consegue não ser. Ele também tem pontos que não completam essa característica que diagnosticaria como transtorno. E assim a gente vê que há uma amplitude muito técnica para afirmar, é narcisista ou não é narcisista? Como eu disse, pode ser que você viveu uma experiência que o cara tinha... a menina, a criança, o jovem, seja lá quem for, de qualquer gênero e qualquer idade. Embora crianças a gente não diagnostica nesse momento, tá? A gente espera um pouco. Enfim, aí são outros critérios. Mas a gente pode falar, essa pessoa tinha características narcisistas. É um transtorno? Não sei, mas tinha esse desafio aí no meio. Por último, só para a gente refinar todo esse pensamento, a gente trouxe esse tópico aqui, as misturas de características, tá? E aqui é exatamente o que eu estava dizendo sobre quando a pessoa tem condição de atuar de uma maneira que não caracteriza a estrutura de uma patologia, ao mesmo tempo tem vários sinais daquela patologia. É uma mistura de fato. E a historicidade da pessoa, seus traumas, suas experiências são fundamentais para a gente dizer da onde ela pegou isso, aonde ela observou isso, da onde ela nutriu isso. Uma criança, por exemplo, muito descuidada, muito maltratada, muito excluída, ela pode crescer como reação e defesa própria com ego super inflado, como forma de se defender, como forma de se autoafirmar, como forma de se reconstruir. Isso significa que ela é narcisista? Não, mas ela precisou se caracterizar de forma narcisista, veja, aí como característica, não como patologia, para se estruturar em algum nível, para se recuperar de um trauma, para se recuperar de um lugar que estava machucado. Ah, mas isso faz mal para ela, para as pessoas. Tudo bem, a gente não está aqui julgando moralmente o que faz mal, o que faz bem. Estou falando que, numa construção de desenvolvimento humano, talvez ela encontrou esse caminho para se recuperar de alguns traumas, para se defender de algumas dificuldades, né? E veja, não é uma estrutura, é uma questão histórica, traumática, que gerou uma característica muito forte, que é narcisista, lembra do narcisismo, mas não é narcisista no sentido da estrutura, é uma característica narcisista. Entende? Tem uma diferença leve, tênue, e a historicidade conta muito. Até por isso, quando eu disse, a gente faz entrevista com o paciente para entender isso veio da onde e por quê, né? Porque se de repente tem um quadro que explica muito bem como que essa característica foi desenvolvida, a gente vê que não é que ela se estruturou assim, ela não nasceu e se estruturou narcisista, né? E seja lá o campo de estrutura que for. Ela viveu, construiu experiências, viveu traumas, viveu feridas que trouxeram esse acento, né? Essa ênfase nesse ponto da personalidade dela.
Isso é muito interessante da gente entender. Por isso que a gente precisa de empatia e cuidado nessas afirmações, porque apesar de ser difícil, não estou tirando nenhum mérito de você ter sofrido, ter passado por uma condição ao lado de alguém com característica ou estrutura narcisista, mas às vezes ali por trás tem sim, na verdade, uma grande ferida que caracterizou como uma fuga emocional, como uma defesa emocional, este ponto da personalidade dela. Bom, pessoal, achei fundamental a gente tirar essa dúvida porque eu mesmo já trouxe aqui em alguns vídeos a palavra narcisista como característica, mas também já trouxe como estrutura. Eu acho que essa diferenciação faltava e aqui está. Não quis ser extremamente técnico, porque inclusive vai além dos nossos limites aqui, né? Há todo um estudo, uma elaboração para a gente entender o diagnóstico ou não. Há todo um manual, há muita complexidade, porque é uma coisa muito séria, tá? E eu sei que a ferida de quem sofreu com alguém com as características ou com a estrutura é muito difícil, é muito grande. A própria pessoa que tem essa característica pode sofrer bastante. E por isso a gente acaba sempre falando, eu conheci um narcisista, eu vi um narcisista. É isso, talvez a nível de características, às vezes a nível de patologia. Não sabemos, tem que ser um estudo mais prolongado. Mas fato é que traz desafios, traz dificuldades. Mas caso seja alguém a ser pensado, cuidado, tratado, quem sabe um diagnóstico vale a pena para ter certeza ou não. E uma terapia, claro, para diluir as tensões, seja ou não seja, mas para que a pessoa possa se organizar melhor dentro do desafio de carregar isso com ela. Muito obrigado por ter confiado nas minhas palavras mais uma vez, por essa reflexão. Quero te convidar mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo e aqui nos comentários, fique sempre à vontade. Adoro o bate-papo que a gente tem aqui. E de restante, eu só desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo!